Olá, boa noite. Meu nome é Charline Tomazoni e eu estou aqui para apresentar o trabalho do paper Infância e suas linguagens, no contexto da musicalidade. Há diversas formas de comunicação e através destas linguagens que a criança ela aprende, ela se conecta com o mundo e comunica a sua percepção. A linguagem infantil se faz por expressões, caras e bocas, sons e movimentos, contagem e observações, da recreação, do lúdico, da cantiga de roda, manifestando-se no contexto da educação, por exemplo, através da matemática, da música, do verso e da poesia. Neste paper será falado no contexto da musicalidade, como as crianças podem aprender através da música. Obviamente, eu não consegui nesse trabalho superar toda a disciplina, todo o contexto dentro da musicalidade. Então, eu fiz um recorte para que a gente pudesse trabalhar isso dentro da disciplina. Como eu já atuo na educação infantil, mais dentro da parte do ensino fundamental, eu estou atuando no segundo ano do colégio Olavo Bilac. Lá nós temos um professor de música chamado Danilo Kuhn. E eu pedi para esse professor para a gente poder fazer uma gravação da aula dele, enquanto ele está ensinando as crianças, né, nessa aprendizagem com a música. E especificamente com uma música que me chamou muita atenção, que ela fala do afeto dos animais. E ele inseriu para as crianças esse ensino dos cuidados, do zelo com o animal, de como devemos cuidar, de como ter afetividade com esses bichinhos, que hoje está tão em voga falar dos pets, né? Do cachorrinho, do gatinho. Ele também fala dos animais da fazenda. Hoje em dia a gente fala tanto dessa parte de cuidar dos animais, eles estão se tornando pessoas, seres que dentro da área jurídica eles estão tá tendo um abraço, que nem eu digo, nessa questão, quando um casal vai se separar, se tem pet, eles estão fazendo essa até inclusive alguns pets recebem pensão alimentícia para que um dos dois tutores possa ficar com esse pet. Então, eu achei essa música muito em voga, né? Muito atual. Então, eu pedi autorização para esse professor para que eu pudesse gravar o áudio das crianças, já que elas ficam tão empolgadas com essa música, para que a gente pudesse trabalhar ela nesse trabalho do paper. É por isso mesmo que eu fiz esse paper sozinha, não fiz com outras pessoas, assim, outros colegas de aula, porque envolveria outras pessoas de outras cidades, outros colegas. Então, como é uma coisa mais particular, dentro do contexto da onde eu estou trabalhando, onde eu posso falar diretamente com o professor, ele me autorizou que eu pudesse falar da música dele nesse trabalho, tá? Então, é por isso que eu fiz sozinha, inclusive já estava pronto, até depois que se falou que ia ser em trabalho em grupo, eu já tinha conversado com ele, já tinha pegado a música, já tinha feito a gravação da aula, então eu preferi seguir dessa forma sozinha, tanto que eu conversei com a prof sobre isso, não sei se a prof Sheila, a senhora se recorda, que a senhora me permitiu, né, que eu fizesse esse trabalho sozinha. Então, essa é a introdução do trabalho, né? Eu utilizei esse contexto da música para que a gente pudesse falar dessa comunicação, dessa forma de comunicação com a criança, onde ela aprende de uma forma mais lúdica, de uma forma onde ela, desde lá da cantiga de roda que ela já tinha na escola infantil até na escola fundamental, ela continua utilizando a música para se desenvolver. Daí eu fiz todo esse trabalho dentro desse paper. Bom, como fundamentação teórica, eu utilizei alguns conhecidos autores, como a Alice Loureiro, que ela fala dessa prática comum, né, que eu acabei de dizer, em relação às séries infantis, né, e depois nas séries iniciais do ensino fundamental, onde a gente continua inserindo a música dentro desse contexto escolar. E ela fala assim: é prática comum nas escolas, principalmente nas séries iniciais, ouvir música na entrada
e na saída do período escolar, no recreio e ainda, de forma bastante acentuada, nos momentos de festividades, que obedece a um calendário com datas a serem comemoradas pela comunidade escolar. Então a criança já está integrada nesse meio da música. Eu percebo que através da música, quando tem aula de música, por exemplo, as crianças elas ficam mais compenetradas e mais abertas a participar. Porque diferente das outras matérias em que você fica sentada, onde você precisa ficar sentado para fazer uma atividade em aula, a música ela pode dentro desse contexto, ela pode se movimentar, ela pode se mexer. Não é errado se mexer, não é errado cantar junto, não é errado cantar mais alto que o professor, não é errado dançar, né? Então, a criança ela tem uma desenvoltura melhor para trabalhar essa atividade em aula. Então, ela consegue fazer essa integração com os colegas também em aula, onde ela consegue estar prestando atenção no que ela está ouvindo, interagindo com o colega, ao mesmo tempo que aquela brincadeira, ela brinca e ao mesmo tempo ela aprende. Então, por isso que é tão importante a gente se preocupar com o que está sendo dito dentro dessas músicas. A nossa, nós temos uma vasta cultura popular brasileira, né, de músicas, de muitos ritmos. Então, isso pode ser trabalhado dentro da sala de aula, ainda mais quando a letra ela é educativa. Continuando, então, na parte da fundamentação teórica, tem o Snyders, que ele corrobora, dizendo que o ensino da música e também a sua ausência tem um papel exemplar, pois revela que onde a escola desiste, abandona o terreno, as disparidades de desempenho são terrivelmente mais violentas. Um ensino renovado da música em toda a duração, em todos os tipos de escola, torna-se-ia, ao contrário, exemplar, estabelecendo que todos são capazes de sentir uma emoção artística e ter uma prática artística, mesmo se, como nas outras matérias, diferentes indivíduos progridem de caminhos diferentes. Da mesma forma que existe aquele perfil de criança que vai aprender com a matemática, ou que vai aprender mais com português, ou que vai aprender melhor fazendo uma aula de arte, e vai ter aquela criança que ela vai aprender muito mais com a música, já que desenvolve vários sentidos. E é dentro dessa musicalidade que eu fiz o trabalho. Para Florence Bauer, que é uma assessora de comunicação dos Fundos de Direito das Nações Unidas, ela também corrobora com o meu trabalho dizendo que a música ela atrai a criança, ela serve de motivação, deixa mais atenta ao instrumento de cidadania, contribuindo para a elevação de sua autoestima. Já que nesse meio da música não tem certo e errado, a criança pode participar, pode dançar do seu jeito, ela pode se movimentar de forma. Não existe certo e errado, e o professor pode estimular isso, porque também não está errado. Não existe uma regra, né? Claro, dentro do contexto do respeito, de respeitar a hora que o professor fala, mas tem aquela questão de prestar atenção na letra da música, de fazer a criança se integrar com aquela música, aprender. Então, quanto mais projetos existirem dentro dessa questão da musicalidade, da integração na criança, melhor vai ser para o seu desenvolvimento. No quinto slide, nós podemos ver a aula de música do A2B do professor Danilo Kuhn, que foi referido nesse trabalho, que é na Escola Olavo Bilac, onde eu trabalho. Ali nós vemos as crianças felizes, sorridentes, o professor sempre traz o violão, ele desenvolve várias músicas em aula, uma delas é essa que é dos animais, que as crianças gostam muito, que consegue identificar o gatinho, o cachorrinho, ou o coelhinho que fala na música. Então, é muito rico. Inclusive, eu deixei, dentro do trabalho do paper, eu deixei livre para que, se a senhora quiser dar uma olhadinha nessa música ao vivo ali, ouvir, né? A música tem a gravação, o link da gravação, tu pode acessar, vai abrir essa fotinho lá no YouTube e vai ter essa música, tá?
Então, na Escola Olavo Bilac, contamos com a presença inspiradora do poeta, ele é poeta e escritor, o professor Danilo Kuhn, que atua como professor de música para as crianças dessa escola de 6 a 10 anos, abrangendo da primeira à quarta série. Então, através do seu talento singular, ele compõe uma variedade de músicas autorais destinadas aos pequenos, sendo uma delas essa questão da conscientização e cuidado com os animais. Em uma época em que os animais estão ganhando reconhecimento jurídico como sujeitos de direitos, incluindo proteção, guarda e cuidados por parte de seus donos, da sociedade e das autoridades, a letra dessa música ressoa como essa evolução, abordando a afetividade em suas palavras. Como resultado de discussões desse trabalho, existe uma variedade de vantagens, né? Como melhora da memória das crianças, a questão de, em grupo, elas aprenderem a cooperar, a, a entender que os outros estão sentindo e expressar o que elas estão sentindo também. Então, isso mostra que a música na infância, ela só deixa as crianças mais espertas, mais ativas, mais felizes. Sai daquele contexto de sentadinha na cadeirinha durante 4, 5 horas, aprendendo ABCD, né? Então, sai daquela da educação tradicional e vai para uma educação mais fluida, com essa interdisciplinariedade de assuntos, de letras, de sua participação, né? Existe uma participação ativa da criança. Quando tem uma sala de aula com espaço adequado, com o número de alunos correspondentes, a gente sabe que o ensino ele é muito melhor ofertado para a criança e o aprendizado também dela é melhor desenvolvido. Então, quando a gente tem materiais suficientes para essa aula de música, onde eles podem participar pegando no violão, tocando, mexendo na flauta se tiver, tocando na bateria, ou nas várias formas de instrumentos, se ela tiver esse contato com esses instrumentos musicais, a gente sabe que ela também é uma realidade diferente para ela, que muitas vezes ela não tem em casa. Então, talvez somente na escola que ela vai ter esse tipo de abordagem, né? Não é somente na escola que ela vai ter esse material. Então, por isso que é muito importante as escolas terem e elas ofertarem isso para os colegas, para os alunos, e também poder fazer a fabricação de alguns outros instrumentos utilizando materiais recicláveis. Então, tudo isso tu pode fazer nessa aula, desenvolvendo através da letra da música, cativando o aluno para a aprendizagem, para que ele tenha um ensino mais ativo, mais participativo, né? E a gente sabe que a falta de investimentos nessa área não é bom, não é bem visto, né? A criança não aprende com não tendo material, a criança aprende tendo uma sala de aula adequada, uma sala de aula que a abrace, né? Que lhe mostre uma outra realidade, talvez ela não viva em casa. A gente sabe também que a música, ela é uma música, dentro da nossa sociedade, é uma música que certos instrumentos é muito dentro de nichos, né, de pessoas que têm mais dinheiro, um elitismo mesmo. Então, por exemplo, às vezes o piano é algo que ela não vai ter contato, mas ela vai poder ter contato com uma flauta, com um violão, com outros instrumentos que é mais fácil de serem transportados. Muitas vezes eu já verifiquei que os professores que compram esse material para trazer em aula, para as crianças poderem olhar. Então, se não é o professor trazer muitas vezes esses instrumentos, a escola não possui. Então, o quanto esse professor ainda tira do seu próprio bolso para poder dar uma aula com mais qualidade, né? Então, a gente vê esse esforço sobre-humano do professor muitas vezes tirar do seu bolso para poder dar uma aula com qualidade. Então, para alcançar esse pleno potencial da criança, muitas vezes é o próprio professor que tira isso do bolso, ou a escola tem que fazer um bingo, tem que fazer uma arrecadação, porque muitas vezes não vem do órgão público, se ela é pública, ou sendo particular, a gente não é o que cabe agora falar, porque nós estamos falando de uma escola pública, né, que é a realidade maior do país. Então, fica aqui como resultado discussões do assunto, né? Esse slide é longo, então não vou me deter a tantos pormenores, porque a gente tem um tempo reduzido.
Esse vai ser o slide do link da associação, da socialização que eu vou passar depois, para que a senhora possa estar, né, me acompanhando aqui, que eu vou postar ali no AVA, né, no Leo App. E como referências, tem algumas que eu fiz pesquisas bibliográficas, que é esse último slide das referências. E é isso, então. Agradeço a atenção. Essa é a socialização, então, do paper das linguagens no contexto da musicalidade. Obrigada.